Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Aloysio Costa, aqui do cursotutor.com. Beleza? Tudo bom com vocês? Vamos hoje nesse aulão ao vivo mesmo, é olho no olho, cara a cara aqui comigo, beleza? Vamos arrebentar, vamos ver dicas, vamos ver questões de RLM do INSS, questões CESP, beleza? Então vamos nessa uma hora, vou conversar aqui com vocês, vou fazer um resumão do programa, pegar cada ponto do programa, ver aquilo que realmente interessa nessa reta final, né? É uma reta final. Então você tem que pegar aquilo, ser o mais objetivo possível, pegar aquilo que realmente interessa para o seu concurso, beleza? Essa é a ideia, né? Sua aprovação, sua classificação aí na sua vaga do INSS, fechado? Então vamos lá, vamos pegar os itenzinhos do edital, o mais importante é aquilo que você não pode deixar de saber para uma prova da CESP de RLM, né? Tem certas coisas, gente, isso aí acontece em qualquer matéria, português, os direitos, aqueles itens que realmente não tem como você ir para uma prova sem conhecer. É o que eu vou fazer aqui, beleza? E, gente, ao longo dessa hora aí que nós vamos estar aqui juntos ao vivo, ao vivaço mesmo, super ao vivo, perguntas, dúvidas que vocês queiram saber, enfim, pode interagir comigo. Manda aí, conversa comigo, que aí vou ver a perguntinha de vocês e a gente vai conversando ao longo dessa horinha aí juntos. Fechado? Vamos lá? Então vamos ao que interessa? Aqui no Curso Tutor, questões CESP, RLM e INSS. Vamos lá. Vamos ver. Bom, primeira parte, tabela verdade. Não tem um concurso da CESP de RLM que não tem uma questãozinha de tabela verdade. Isso aparece a rodo, tá? Aparece a rodo. Então, é aquilo que eu falei. Ir para uma prova de raciocínio lógico CESP, sem dominar as 4 tabelas verdades, que é visto num curso de teoria, né? Um curso de teoria, o professor apresenta essas tabelinhas, a tabela verdade do E, a tabela verdade do OU, a tabela verdade do CP, então Q, e a tabela verdade do PC e somente CQ. Beleza? O que a CESP faz? Ela pega essas 4 tabelinhas isoladas e junta essas tabelinhas para fazer um tabelão, como você está vendo aqui. Então vamos lá, vamos ler a questão. Acompanha aqui comigo, tem uma tabela verdade RLM. Caso as colunas em branco, na tabela abaixo, está vendo aqui essas coluninhas aqui em branco, fechou? Sejam corretamente preenchidas, a última coluna dessa tabela corresponderá à expressão... Bom, vamos lembrar, CESP, muitas questões da CESP, itens da CESP, certo e errado, trabalham com a lógica simbólica, símbolos, vamos lembrar? Vamos lá, junto comigo aqui. Letra V de cabeça para baixo. Grita aí. E. Beleza, é o E. Letra V normal. É o OU. Tá lembrando? Setinha. Setinha. Qual é o símbolo no raciocínio lógico da setinha? C, então. Essa é um símbolo lógico. Isso é visto em teoria. Dupla seta. Setinha com 2 pontinhos. Representa que conectivo lógico? C e somente C. Então esses são os conectivos lógicos ou operadores lógicos que a CESP trabalha, beleza? Símbolo de negação, esse símbolozinho aqui, isso aqui é um símbolo de negação, tá? Também chamado cantoneira. Esse ou tio. Então tem 2 símbolos de negação em raciocínio lógico, a cantoneira ou o tio. Geralmente a CESP usa muito mais esse símbolo aqui, fechou? Então fiz aí uma revisãozinha dos conectivos lógicos e operadores lógicos, tá? É fundamental que você tenha esse domínio dos nossos operadores lógicos. Então vamos primeiro ler isso daqui, vamos lá, lê aqui junto comigo. P, E, negação Q, ou CQ, então P. P e negação Q, ou CQ, então P. Beleza? Então a primeira coisa é interpretar aí os conectivos lógicos, né? Agora vamos lá. Aí... vamos fazer uma revisãozinha bem rapidinha, né? Aquela rapidinha do Aloysio aqui, num quadrinho branco. Tabelinha verdade do P e Q. P e Q, vamos lá. P e Q. Quando P é verdadeiro e Q é verdadeiro, P e Q vai ser uma proposição verdadeira. Agora, quando P for verdadeiro, Q for falso, ou falso e verdadeiro, ou ambas falsas, o P e Q vai ser falso. Tabela verdade do P e Q só é verdadeiro quando ambas as proposições que compõem o P e Q são verdadeiras. Fechou? Vamos lembrar o P ou Q? Vamos lembrar juntos aí. Verdadeiro com verdadeiro, quando P é verdadeiro, o Q é verdadeiro, a proposição P ou Q será verdadeira. Maravilha.
VF ou FV, quando P for verdadeiro e Q for falso, ou ao contrário, P for falso e Q for verdadeira, P ou Q será verdadeiro. Show, maravilha. Agora, quando ambas as proposições P e Q forem falsas, o P ou Q será falso. Ok? Tá lembrando aí da sua teoriazinha? Show? Maravilha. Agora vamos lá. Vamos mudar o conectivo lógico. Mudar o conectivo lógico. Paga essas coisinhas aqui. Tá desanimado? Pensa no salário que anima. É verdade, pensa no salário, na estabilidade, servidor público. Então vamos lá. Se for CP, então o quê? Setinha. CP, então o quê? V com V da V, V com FF e as outras aqui verdadeiras. Gente, CP, então, o que aparece muito em prova. Dica, dica, dica. CP, então, o que aparece muito em prova. Tá? Então, olha só, o CP, então, que só será falso quando a frasezinha que vem depois do C for verdadeira e a frase que vem depois, então, for falsa. Aí será o caso que ele será sempre falso, tá? Será sempre falso. Se verdadeiro, então falso. Agora, olha só o que eu vou falar. Olha só aqui. Se o P for uma frase verdadeira, falsa, se a frase que vier depois do C for sempre uma frase falsa, a proposição CP, então, que ela será verdadeira, independentemente da proposição que for verdadeira ou falsa. Porque, olha só, CP, então, que quando o P for falso, aconteça o que acontecer com que, ó, quando o P for falso, aconteça o que acontecer com que, o CP, então, que é sempre verdadeiro. Então, essa é uma dica preciosa que eu estou passando para vocês, tá? Para questões da CESP de tabela verdade. Toda vez que a frase que vier depois do C for uma frase falsa, tá? For falsa, a proposição CP, então, que ela será verdadeira. Independentemente do que acontecer com o valor lógico da proposição que vier depois do então. Pode ser V ou F. Ok? Fechou? Maravilha. E para fechar a última tabelinha verdade, aquela setinha dupla que nós chamamos de C e somente C. PC e somente C no PC e somente C, valores lógicos iguais, VV ou FF, sempre verdadeiro. Valores lógicos contrários, o contrário, falso. E aí você foi apresentado as 4 tabelas verdades, tá? Nesse resuminho aqui de raciocínio lógico. Beleza, agora vamos para as questões. Vamos encarar as questões. À medida que eu vou fazendo as questões, eu vou relembrando alguns temas assim da teoria, tá? Voltando à questão, voltou. Agora vamos lá, vamos preencher aqui. Ó, acompanha aqui comigo, aproveitar aqui. Bom, então, ele iniciou com as 2 colunas, o P e o Q podem ser VV, VF, FV ou FF, né? Beleza. Aqui não apareceu uma negaçãozinha do quê? Por isso que ele abriu uma coluna de negação do quê? Porque apareceu a negação do quê aqui, gente? O que eu quero fazer é o seguinte, eu vou pegar esses pedacinhos aqui, dessa proposição, e vou juntá-los para descobrir essa última coluna aqui. Essa última coluna aqui vai representar essa proposição P e negação Q, ou CQ, então P. Beleza, galera? Então, vamos lá. Se o Q é VF, VF, a negação de Q vai ser o contrário, né, gente? FV, FV. Fechou? Beleza. Agora, vamos lá. Agora eu vou pegar essa coluna aqui que eu estou marcando P, vou juntar com essa coluna que é negação de P e vou montar a coluna P e negação Q, ou seja, primeira coluna com a terceira coluna ligadas pelo E, que é a letra V de cabeça para baixo, E, né? Então vamos lá. Olha só, tabela verdade do E. Fique em mente aí, tabela verdade do E, aqui comigo. Verdadeiro, primeira coluna com a terceira, hein? Olha o lápis. Verdadeiro e falso, falso. Tá. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Tá bom, tá bom. Falso e falso, falso. Né? Verdadeiro e falso, falso. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Falso e falso, falso. Falso e verdadeiro, falso. Beleza? Primeira e terceira. V, F, F, V, 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 F, F ou FV, falso. Tá.
Beleza. Agora, apaga aqui para não confundir a paradinha. Vou fazer CQ então P, abrir uma coluna CQ então P, ou seja, vou pegar a segunda coluna e ligar com a primeira coluna através do centão, ou seja, CQ então P, segunda coluna para a primeira. Então vamos lá. Se verdadeiro, então, verdadeiro com verdadeiro no centão, dá verdadeiro, né? Falso com verdadeiro no centão, dá verdadeiro. Cuidado com a ordem, gente, é Q seta P. Tá assim, ó, da segunda coluna para a primeira, hein, galera? Da segunda coluna para a primeira. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Falso com verdadeiro, falso. Verdadeiro com falso, falso. E falso com falso, verdadeiro. Beleza. Agora, apaga aqui para não te confundir. Eu vou montar a coluna que representa essa proposição grandona aqui. P, I, negação Q, ou seja, esse carinha aqui está na primeira, segunda, terceira, quarta coluna, tá? Letra V é o ou, V de vitória, ou. E CQ, então P está aqui na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta coluna, beleza? Então eu estou juntando a quarta coluna com a quinta coluna com o ou. Pega a quarta coluna e cola com a quinta coluna ligada com o ou, tá? Então vamos lá. Falso ou verdadeiro dá verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro dá verdadeiro. Falso ou falso dá falso. Falso ou verdadeiro dá verdadeiro. Bateu. Então, caso as colunas em branco na tabela abaixo sejam corretamente preenchidas, que foi o que nós fizemos, a última coluna dessa tabela aqui, essa coluninha aqui, corresponde à expressão, essa expressão? Sim, correspondeu, bateu certinho, item certo. Aí você vai, corre pro abraço que você acertou a questão, bota o item certo aí na CESP. Fechou? Tabela verdade, gente, isso aparece direto em prova, né? Aguinha ao vivo é assim mesmo. Água ao vivo tem que ter água. Servido? Então vamos lá, vem pegar. Então, item 1 certo. Beleza? É isso aí, gente. Essa é a cara CESP. Cada disciplina, né? A CESP trata de um jeito. Raciocínio lógico, ela trata desse jeito aí, né? Então você tem que pegar aqueles pontos principais que mais interessam. Gente, eu já fui concursando igual a vocês. Hoje sou servidor público federal, tá? Mas já estudei para concurso igual a vocês. Então já fui aluno, já fui concursando, passei e agora tô, né, professor aqui do curso tutor. Beleza? Então, eu sei, passei pelo que você está passando. Esse nervosismo do estudo, esse estresse, caramba, é muita matéria, e eu tenho que estudar previdenciário, e é o raciocínio lógico português. Calma, take it easy, né? Relaxa. Tem que ter uma padronização de estudo, tem que relaxar, tem que ficar calmo, era o que eu fazia. Pegar, pô, já tá na reta final, né? Que esse é o objetivo mesmo desses aulões de reta final, gente, é pegar aquilo que é principal mesmo, os pontos principais de cada matéria, aquilo que você não pode deixar de saber, os pontos principais, atacar esses pontos principais, que aí você já vai com uma base para você poder encarar seu concurso aí da CESP, beleza? Era o que eu fazia para passar nos concursos, tá? Estudar aquilo, seu objetivo, estudar aquilo que é essencial realmente para a prova, tá bom? Beleza, então vamos lá. 2, também tabela verdade. Aí vem aquilo que eu queria mostrar para vocês. A CESP, às vezes que eu digo até com uma certa frequência, tá, galera? Às vezes ela coloca um enunciado grande, um texto grande. Por exemplo, aqui, um texto que ela tirou da internet, né? Da internet aqui, enfim. E aí vem, estudo divulgado pelo IPEA, Institutos Econômicos, revela que no Brasil desigualdade social, ela vem trabalhando aqui um dos fatores que evidenciam desigualdade social de população, e você vai lendo, né, sobre a violência, etc, um texto grande, aí vamos ver o que realmente ela quer, né, vamos lá. Tendo como referência o texto acima, julgue o item seguinte, olha só. Se a proposição João for falsa e se a proposição João pratica atos for violenta ou verdadeira,
Então a proposição João é pobre, mas pratica atos violentos será falsa. Esse item você podia fazer sem nem ter lido o texto. É verdade. Ah, professor, então, se eu não lesse o texto e fosse direto pro item, eu faria? Faria. Mas para que o texto? Pois é, gente, cara da SESP. Então, tá? Não se intimidem com isso. Às vezes o texto é grande. Claro, sugiro ler, né? Porque vai que tem um item que tem a ver com o texto. Não estou dizendo para não ler. Eu estou dizendo para não se assustar com o texto grande. Leia com calma, relaxa. Lê com calma. Normalmente o texto, vai lendo, relaxa e vai para a pergunta. E muitas vezes a pergunta não tem nada a ver com o texto, tá? Você consegue fazer a pergunta sem ter referência no texto. Então não se assuste com o texto grande. Caramba, um texto grande agora, calma. Lê com calma, com a sua tranquilidade, e você pode ter uma surpresa dessa, tá? Uma questão que não tenha nada a ver com o texto. Quer dizer, não é que não tenha nada a ver com o texto, essa questão fala sobre atos violentos, enfim, mas a resolução da questão não precisa do texto. É isso que eu quero dizer. Então vamos lá. Vou escrever a proposição João não é pobre, questão em tabela verdade, né? Questão em tabela verdade. Olha aqui. Vocês viram aqui? Não sei se vocês viram. Tabela verdade, tá? De repente passei rápido, vocês nem viram. Questão em tabela verdade. Então vamos lá. Então vou escrever a proposição aqui. João não é pobre. Mas... Mas é o que, hein, no raciocínio lógico? O que é o mas? O E. O E. É o E. Mas. M-A-S. Não é M-A-S, não. Mas pratica atos violentos. Tá vendo? Então, um sinônimo que a SESP faz do E é o mas. Esse mas aqui. Quando terminar esse item, aguarda, que eu vou mostrar um sinônimo que a SESP usa por ser então, tá? Então aguarda aí, aguarda aí. Vamos primeiro fazer essa questão aqui. Então vamos lá. Então o João não é pobre mas pratica atos violentos. Bom, e ele diz que a proposição João é pobre é falsa. Gente, se a proposição João é pobre é falsa, a proposição João não é pobre vai ser o quê? O contrário, verdadeira. V de verdadeiro, né? Se João é pobre é falso, João não é pobre é o valor, tem um valor contrário, tem que ser verdadeira. Fechado? Beleza. Tá bom. E a proposição João pratica atos violentos é a verdadeira. Então essa proposição que diz que pratica atos violentos, ou seja, João, ela é verdadeira. Aí a SESP está afirmando, a SESP afirma e você que diga certo ou errado. A SESP está dizendo que essa proposição aqui, João não é pobre e pratica atos violentos, será falsa. Opa! Opa! Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Né? Sempre verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro em qualquer conectivo lógico. P e Q. P ou Q. CP então Q. P, C e somente CQ. Quando forem verdadeiros, dá sempre verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro é sempre V, então não tem nem que pensar. Então essa proposição é verdadeira. Verdadeiro e verdadeiro para tabelar a verdade do P e Q, né? Ó. P e Q, quando ambos são verdadeiros, a proposição P e Q é verdadeira. O passagem está dizendo que está falsa. Então, gente, item errado, né? Marque errado. Marque errado. Esse aí tá errado. Esse tá errado. Esse aí não tá legal, né? Não tá legal. Se ela falasse que a proposição seria verdadeira, aí sim, item certo. Como falou que será falso, item furado. Errado. Fechou? Mais uma em tabela verdade, tá vendo? Tá? Aí olha só, né? Texto grande e resolução de tabela verdade do CP, então, do E, do P e Q. Aí eu falei que ia mostrar um sinônimo, né, do CP, então, o que para vocês? Olha só. Dá uma olhadinha aqui. Deixa eu pegar um quadrinho branco, para não ficar muito carregado aqui, ó. Pega um quadro branco aqui para vocês, melhor pra gente. Olha só. Sinônimo que a SESP usa de ser, então. Vamos supor que eu tivesse uma frase assim. Quando chove, não vou à praia. Quando chove, não vou à praia. Olha só o que eu vou escrever aqui embaixo. Se chove, então não vou à praia. Olha a dica aí. Gente, o quando é o se então camuflado.
CESP às vezes usa a palavrinha quando para esconder o sentão. Mas quando eu digo quando chove não vou à praia, qual é a mensagem que eu quero passar para você que está assistindo o vídeo? Se chove, então não vou à praia. Né? Ó, quando chove, não vou à praia. Se chove, se chover, né? Caso chova, se chover, então não vou à praia. Ou seja, apareceu quando, aí uma questãozinha qualquer da CESP, que apareceu com quando, pode transformar para sentão, que é um sentão. Tá? E às vezes vocês nem percebem. Você lê a questão quando, não sei o que, nem percebe que é o sentão, vai ser caramba, aí começa a se enrolar todo e aí, enfim, perde o item. Beleza? Então, leu quando, tasca o sentão. Fechou com esse exemplo aqui? Ficou claro? Beleza? Maravilha. Apagar. Vocês respirem um pouquinho aí. Uma aguinha de vamos molhar o bico aqui. É água mesmo. É H2O. Tá? Vamos lá. Então, né? Item 2, né? Tá o texto grande. Resolução simples, entre aspas. Tabela verdade de novo. Tabela verdade de novo. Vamos lá. Aqui, tabela verdade, mais umazinha aí. Considere que P, Q e R sejam proposições simples que possam ser julgadas como verdadeiras ou falsas. A CESP às vezes coloca uns enunciados que ela começa a dar uma aulinha, entre aspas, do que são as coisas. Então ele está dizendo aqui que isso aqui são proposições simples que podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas. Sim, isso aí a gente já sabe. As proposições são orações, né? Sentença, o que é uma proposição? Sentenças declarativas que podem ser classificadas em verdadeiro ou falso. Né? A definição de proposição já impõe, né, ela poder ser classificada em verdadeiro ou falso. Uma sentença fechada, possível de ser classificada em verdadeiro ou falso. É a própria definição de proposição. Beleza. Com relação às operações lógicas de negação, viu o tio, tá vendo? Aqui a Sérgio falou o tio. Símbolo de negação pode ser o tio, como falei, ou aquela cantoneirazinha que a gente viu na questão passada. Conjunção, olha só, saber os nomes. Conjunção é o E, disjunção é o ou. Implicação ou condicional é a seta, que é o sentão, tá? Conjunção é o E, aqui. Disjunção é o ou, implicação ou condicional é o sentão. E o sei somente ser, que não tem aqui, mas qual é o nome do sei somente ser? Não lembra? Sei somente ser? Bicondicional. Sei somente ser? Bicondicional. Bom, o que ele quer? O número de linha na tabela verdade da proposição, vamos ler. Na proposição, se P e Q, então R, né? Se P e Q, então R é inferior a 6. Bom, galera, olha só. Número de linhas de uma tabela verdade. Ou, qual é o sinônimo que a CESP usa para número de linhas, hein? Qual é o sinônimo? Número de valorações. Valorar, o verbo valorar em raciocínio lógico, significa dizer se é verdadeiro ou falso. Valore essa frase, ó. Pelé foi um jogador de futebol. Valora pra mim. Verdadeiro. Né? Verdadeiro. Beleza? Então, valorar é dizer se é uma proposição verdadeira ou falsa. Número de valorações seria número de linhas, que cada tabelinha tem uma linha, né? Seria número de verdadeiros e falsos, número de linhas. Cada linha da tabela verdade não diz se é verdadeiro ou falso, VV, VF. Bom, número de linhas é 2 elevado a N. O que é N? Número de proposições que compõem a sua tabela verdade. Então, por exemplo, se eu tivesse duas proposições, duas proposições, número de linhas é 2 ao quadrado, que é 4. Realmente, quando eu tenho duas proposições, eu vou ter 4 linhas, né? VV, VF, FV ou FF, né? 1, 2, 3, 4. Então, número de linhas é o número de combinações que você tem de verdadeiros e falsos, né? Número de possibilidades que você tem de montar os seus VFs. Duas proposições, 4 linhas. Tá? Quantas proposições eu usei para montar essa proposição aqui? 3, né? O P, o Q e o R. 3. Né? Então, nós temos 3 proposições. Então, N é 3. 3 proposições. O P, o Q e o R que eu usei para montar essa proposição composta, né? Peguei o P e a proposição PQ, coloquei o E e juntei tudo com o C, então, né? Então, 3 proposições. Então, o número de linha 2 elevado ao cubo
2 vezes 2 vezes 2, 8 linhas. Aqui fala que é inferior a 6. Não, né? 8 superior a 6. Item erradíssimo, né? Errado, o número de linhas é 8, que é superior a 6, e tem errado, evidente. Ok? 2 ao cubo, 8 linhas. Beleza. 4 linhas. 4 linhas. 4 proposições. 4 proposições, quantas linhas? 2 elevado a 4. Né? 2 elevado a 4, 16. 5 proposições, quantas linhas? 2 elevado a 5, 32 linhas, tá? 10 proposições, 10 colunas, quantas linhas? 2 elevado a 10, 1024 linhas, bom, e por aí vai. O número de linhas é sempre 2 elevado a n. Então, um tipo de questão tabela verdade é isso daí. Em vez de perguntar, em vez de pedir para você montar uma tabela, etc., ela trabalha, pode perguntar, por exemplo, o número de linhas de uma tabela verdade. É possível, tá bom? Vamos lá? Vamos mudar um pouquinho de tema. Condição suficiente necessária. Aí, quadro branco, cadê? Aqui. Olha só. Quando eu tenho uma frase, CP então que, fica ligado nisso, eu já falei que eu estou mostrando aqui aquilo que é mais importante de raciocínio lógico, aquilo que não é legal você uma prova de raciocínio lógico sem ter esse mínimo de conhecimento que eu estou botando aqui. Questões de condição suficiente necessária, volta e meia aparece na CESP, tá? Ok? Então acompanha aqui comigo. Quando eu tenho um CP, então, que se João joga bola, então Maria vai à praia. Se Ana estuda, então Carlos trabalha muito, enfim. Um CP, então, que qualquer. A frase que vem depois do C, ela recebe um nomezinho, tá, gente? Condição suficiente. E a frase que vem depois do então recebe um nomezinho também. Condição necessária. Beleza. Aí, como é que eu vou memorizar isso, professor? Eu quero memorizar. Tá bom. S com S. C suficiente. S, regra do SS. C suficiente. Né? S sempre coladinho do S. S sempre conhece a regra do SS. Se é suficiente, se condição suficiente, então outro necessária, né? Outro necessário. Então é sempre colado com S, tá? Exemplo. Por exemplo, se eu escrevesse assim, ó. Se Ana viaja. Uma frase curtinha para facilitar aqui a gente. Se Ana viaja, então Bia estuda. Vamos falar juntos? Vamos lá. Vamos fazer juntos. Todo mundo junto aqui comigo. Se Ana viaja, então Bia estuda. A condição suficiente é na viagem, não é? Ó, a condição suficiente que vem depois do C, o S com S. Então a gente fala assim, ó. Ana viajar é condição suficiente para Bia estudar. Sempre uma frase será condição suficiente ou necessária da outra. Vou falar de novo. Ana viajar é condição suficiente para Bia estudar. Pausa. Respira. Agora. Vamos falar agora da Bia. Bia estudar, que é a frase que vem depois, então, olha o meu dedo aqui. Bia estudar é a condição necessária para Ana viajar. Respira. Vou falar de novo. Bia estudar é a condição necessária para Ana viajar. Beleza? Então, uma frase será sempre condição suficiente ou necessária uma da outra. Tá? Ok, vamos ver a questão agora. Apagar aqui.